Vamos ler então. Quando você olha para a cruz, quando você olha para o Gólgota, o que você vê? Pastor, o que é Gólgota? Nós vamos saber hoje. Mas eu preciso ver, eu preciso saber o que você vê quando você olha para a cruz. Vamos lá, Lucas 23, 39 a 43. Acompanha comigo essa leitura, acompanha comigo a palavra, entenda no teu coração o que o Espírito Santo vai, assim como está traduzindo para Jaqueline, que é do Sudão, queridos, e ela está entendendo o que a gente está falando. Assim também, o Espírito Santo vai abrir a tua mente para que você entenda da palavra de hoje. Não só entender, mas seja como semente sobre a tua vida. Um dos criminosos crucificados ao seu lado blasfemava: que bela espécie de Messias é você? Salve a você mesmo e a nós também. Mas o outro o censurou: você não tem temor de Deus? Está recebendo o mesmo castigo que ele. Nós o merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para merecer isso. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus disse: pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso. Onde você está fixando os seus olhos? Deixa eu tirar esse brinco aqui, porque senão vai ficar esse tititi no ouvido de vocês. No mundo atual, queridos, nossa visão está voltada para muitos lugares diferentes. É ou não é verdade? Muitos olhares estão voltados para os conflitos, para as guerras políticas, para as nações. Será que vamos ter guerra? Será que não vamos ter guerra? Há muitos lugares na qual nós podemos realmente nos concentrar a nossa atenção nos dias atuais. Se você assistir televisão o dia inteiro você tem notícia. Se você ficar perante o seu computador, você vai ter notícia a todo instante. Notícias diferentes. E claro, algumas dessas notícias, alguns desses lugares, merecem um pouco da nossa atenção. Entretanto, outros podem não ser tão importantes, mas os nossos olhos estão ali, vidrados ali, acompanhando tudo. Eu quero convidar você a colocar hoje os olhos no Gólgota, e somente no Gólgota. Eu quero convidar você a colocar os olhos no lugar onde todos os homens deveriam concentrar a sua atenção de verdade. Poucas pessoas levam esse pensamento para o lugar chamado Gólgota, lugar de caveira. Por quê? Porque a colina, eu e pastor, nós já tivemos lá, você olha para a colina e você vê nitidamente uma caveira. Essa pequena colina é talvez o lugar mais importante do mundo. Pastora, mais importante do mundo? Sim, porque foi lá que foi travada a maior batalha, querido, de todos os tempos. Foi travada uma batalha e o nosso Senhor Jesus venceu, para que eu e você hoje nós podemos estar aqui livremente. Foi naquele lugar que o pecado e Satanás e todos os seus demônios foram derrotados. Você pode dizer um amém? Amém. Amém, foram derrotados. E a redenção e a justiça foi colocada à nossa disposição para cada um de nós. Foi lá que o céu enfrentou e venceu o inferno. Na batalha mais espetacular travada. Foi lá que o Senhor reivindicou a vitória eterna sobre o inferno, para que todos nós, eu e você, pudéssemos desfrutar da liberdade. Por que eu sou livre hoje, pastora? Por que hoje eu sei, se eu morrer daqui a pouco, o céu me aguarda? Porque eu sou livre em Jesus. Porque Ele morreu e levou todos os meus pecados, e eu tenho Ele como Senhor da minha vida. E eu tenho essa certeza no meu coração. A partir desse lugar, nasce a nossa libertação. Cristo morreu para que eu e você sejamos livres. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Satanás perde o acesso à nossa alma no momento que o Senhor vence aqui. O Monte Calvário, ou Gólgota,
Eu quero voltar os olhos para aquele lugar, dos eventos que ocorreram naquele lugar. Jesus foi à cruz para morrer por mim e por você. Quando olhamos para aquela colina, eu quero destacar essa manhã as 3 cruzes que estavam lá, nas quais 3 homens foram crucificados. Naquele dia, naquele lugar, 3 pessoas morreram. E acredito que cada uma dessas mortes tem algo a nos ensinar hoje. Cada um tem algo a nos ensinar. Olhando para o Gólgota. Olhando para o Gólgota, nós podemos ver Jesus realizou ali. Morreu ali. Realizou ali. Por mim e por você. Por nós. Olhando para o Gólgota, nós podemos ver os homens que morreram lá também. Um à sua esquerda, outro à direita, também estavam ali naquele dia. E olhando para eles, talvez eu e você, a gente se veja nas decisões que aqueles homens tomaram. Nas decisões que foram tomadas naquele dia, nas escolhas que foram tomadas naquele dia. Se você conseguir entrar nessa cena, nós podemos participar do que ele fez por mim e por você naquele lugar. E já aquele que já tem a comunhão com Cristo, nós podemos desfrutar ainda mais do que ele fez por nós. Amém, igreja? O que é visto no Gólgota, pastora? Um pecador endurecido é visitado. Você pode responder isso? Você pode falar isso comigo? Um pecador endurecido é visitado. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quais foram as obras desse indivíduo, querido? Ele é um homem, a Bíblia diz, malfeitor. O que quer dizer isso? O que significa a palavra malfeitor? Praticante do mal. Praticante do mal. Ele era um homem mau que infringiu a lei e está pagando os seus crimes com a sua própria vida. Mas você viu o que ele estava fazendo na cruz? Você prestou atenção naquilo que a pastora leu? Ele estava zombando, ele estava menosprezando Jesus. A palavra nos ensina que esse homem injuriou Jesus. O que significa injuriar? Falar mal ou blasfemar contra ele. Isso significa que os seus insultos contra Jesus eram contínuos. Enquanto esse homem teve condição de falar, teve força para falar, ele blasfemou contra Jesus. Um homem que está morrendo. Um homem que está morrendo e tudo que ele consegue pensar e fazer enquanto ele está morrendo é zombar de Jesus. É blasfemar contra o Filho de Deus. O que gerou esse ódio? Eu fiquei pensando nisso, mas por que, Senhor? Por que tanto ódio? Por que... Talvez tenha sido a oração que Jesus fez, que muitas das vezes gera ódio nas pessoas. Que oração foi essa, pastora? Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. É quando eu e você liberamos perdão para alguém, o diabo fica endemoniado. Ele quer que você segure e não perdoe. Ai, não perdoe. Talvez ele tenha ouvido essa oração e ter pensado, mas que desgraça é essa? Se esse homem fosse realmente o Messias, por que não fazer alguma coisa? Por que perder tempo pedindo perdão às pessoas? Você quer ver o diabo endemoniado? Perdoe, perdoe, perdoe. Não segure, não retenha. Eu te perdoo. Ou simplesmente, ele se uniu ao resto da multidão, enquanto também zombava, ridicularizava o Filho de Deus. Lucas 23, 35 ao 37, que diz assim:
E o povo estava olhando. E juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o eleito de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Seja qual for a motivação, talvez ele tenha ficado irado porque Jesus estava fazendo aquela oração de perdão. Talvez ele tenha ido só no oba-oba, está todo mundo blasfemando, eu vou blasfemar também. Só no oba-oba. Seja qual for a motivação, esse homem passou as suas últimas horas zombando do único que poderia salvar a tua alma. E mantendo fora, que poderia ter mantido ele fora do inferno. Aí eu digo a vocês, escolhas. Escolhas. Ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quando ele usa o se tu és o Cristo, o que ele está expressando? O que ele quer dizer com isso? Ele está expressando a sua descrença e a sua desgraça. Ele questiona a identidade de Jesus como Cristo. Ele duvida que Jesus seja quem ele diz ser, quem ele afirma ser. Ou seja, o Messias, o ungido de Deus. Ele quer, como Herodes, que nós vimos na semana passada, a evidência, a benfeitoria. Obteve a mesma resposta que Herodes obteve. Os que estavam aqui lembram, o silêncio. O Senhor não perdeu tempo com ele. Não obteve nada de Jesus. Toda aquela zombaria. Eu já visitei uma mulher uma vez, eu nunca mais me esqueço disso. Ela estava nos finais dos dias dela, um câncer horrível por lá de fora na barriga. E eu não sei, não me lembro quem pediu para que a gente fosse até lá orar por ela. Ela já estava nos finais dos seus dias. E ela, numa soberba, olhou para a cara da gente e falou assim: vocês querem orar? Então põe a mão aqui, ó. Aquela ferida toda para fora. Põe a mão aqui, quero ver. Queridos, larga essa soberba em nome de Jesus. Você não precisa estar no final da vida. Você precisa desfrutar de tudo que Ele fez por nós. De tudo que Ele fez por nós. Se tu és o Filho, se você é tão grande, se você diz ser, então salve a si mesmo e me salve. Olha que soberba, queridos. Suas palavras são cheias de zombaria, de egoísmo. O importante aqui é somente a salvação dele. Suas palavras revelam um coração de um homem perdido. E quantos estão perdidos? Igreja do Avivamento. Quando eu e você, a gente olha para esse homem, nós podemos dizer que esse homem não é diferente da multidão perdida que vive ao nosso redor. Que está aí ao nosso redor. A Bíblia nos diz que esse homem é malfeitor. Mas a Bíblia também poderia ter dito que esse homem é um homem de coração cheio de ódio, de ressentimento. Um homem com o coração cheio de ciúme, de raiva, de maldade, de rebelião contra a vontade de Deus. Ele não era um pecador porque era ladrão. Pastor, ele era ladrão, então por isso que ele era pecador. Não, ele era ladrão porque ele era um pecador. E quando o pecador é dominado pelo seu pecado, ele domina o homem em todas as áreas. Todas as áreas. Por isso o homem precisa vigiar e se apegar cada dia mais ao Senhor. Clamar ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela vida dos seus filhos. Prestar atenção naquilo, nas suas decisões. Não automático, mas presta atenção na sua decisão. Ele era um ladrão, porque era um pecador. E quando o pecador é dominado pelo homem,
Ele domina todas as áreas da tua vida. Ele fez o que fez, porque era isso que Ele era. A essência. Qual é a tua essência? Ah, pastora, meu pai fazia, meu pai batia, meu pai tratava mal, eu posso fazer o quê? Eu também. Querido, Jesus entrou na tua vida, a tua essência é outra, foi mudada. O meu pai fumava, o meu pai bebia, o meu pai... Queridos, a tua essência foi mudada. O Senhor entrou na tua vida. Não é a mesma coisa mais. Muda tudo. Muda tudo, muda o teu olhar, muda a tua maneira de falar, a tua maneira de ver as coisas e as pessoas. Precisa mudar. Naquela condição perdida, pecadora e condenada, esse homem não era diferente de qualquer outra pessoa nesse mundo que não reconhece Jesus como teu Salvador e Senhor da tua vida. O que nos faz diferente é reconhecer quem é o Senhor da minha vida. Gálatas 3:22. Mas as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que nele creram. Você crê no Senhor Jesus? Você tem que ter essa certeza. Eu creio nessa dificuldade que você está passando. É muito fácil a gente dizer, amém, eu creio, mas na dificuldade que você está passando, Ele tem sido o Senhor, ou o problema com a boca enorme tem te engolido, você e tua casa, seus pensamentos. Eclesiastes 7:20 diz, não existe um único homem nessa terra que seja sempre justo e que pratique o bem e nunca peque. Não existe. Esse homem decidiu passar seus últimos dias, seus últimos momentos, negando Jesus, negando que Ele era o Messias, blasfemando. Ele passou seus últimos momentos, blasfemando o nome do Senhor. Esse homem não é diferente das pessoas que nos cercam. Não é diferente. O nosso olhar é que precisa mudar. Há muitas pessoas que não vê problema algum em tomar o nome do Senhor em vão. Sabe o que fica normal, natural? Fica normal. A gente já faz piada, a gente já ri, já fica normal. Quando você chega no trabalho, eu e o pastor fomos algumas vezes na Itália, e na Itália as pessoas chamam o Senhor de porco. Porco. Porco mesmo. Eles se referem a Deus como porco. Isso é chocante para a gente, é ou não é? Para eles não. Natural, normal. Isso choca a gente, isso entristece o nosso coração. Pai! E a nação paga por isso. Há muitos que fazem oração de feiticeiros, querido, sobre a vida de outros. Oração de feiticeiro, em nome de Jesus. O homem é casado, mas vai ser seu. Não! Não! Oração de feiticeiro. Há muitos que ridicularizam o nome de Jesus, zombam dele, da sua igreja, da obra, da sua vontade, daquilo que ele diz ser. Muitos não acreditam que Deus existe. São seus companheiros, caminham com vocês. Muitas das vezes, amigos nossos não acreditam que Deus existe, ou mesmo que o homem precisa ter um relacionamento com o Senhor. Para quê? Ah, que bobagem! Todo domingo na igreja, para quê? Para mudar a nossa vida, para a gente ouvir mais da palavra, para me entender mais intimidade com Ele. Diga comigo, ateu praticante. Não, vamos lá, acorda, diga ateu praticante. Deixa eu te falar, da mesma forma, há pessoas nesse mundo que nunca usariam o nome de Deus em vão. Nunca. Ele nunca zombaria de Deus ou mesmo da igreja, nunca. No entanto, essa pessoa nada mais é do que um ateu praticante. Por quê, pastora? Ela admite que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse.
Ela não se importa com o que ele está falando. Ela não se importa com a tua palavra. Ela não tem tempo para Deus. Ela não sabe, não quer saber o que a palavra diz a respeito daquilo que ela está vivendo. Pensamentos assim também indicam um coração ali, está batendo, mas está perdido. Um ateu praticante. Assim como esse homem, a vida desse ateu praticante são centradas no ser. Se ele me dá, se ele fizer, se ele apontar, se ele abrir, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus sobre a nossa vida. Continua sendo o Senhor da nossa vida, o centro, aquele que rege a nossa vida. Mas pastora, deu tudo errado, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor continua sendo o Senhor sobre a nossa vida. Ele vai ser, se me der, se fizer. Não, queridos. Quando o evangelho chega até essas pessoas, sempre há um argumento, sempre há uma desculpa sobre o porquê eles não estão. Porque não tive fé suficiente. Mas também, eu vi que não fez na vida da Ju, como é que vai fazer na minha? Eu olhei para fulano, tem sempre um porquê. Sempre uma desculpa. Porque você não mergulha e conhece o Senhor de verdade. Mas se eu pudesse, mas também na hora do culto, tão cedo, logo de manhã, sabe que ele existe, mas decide viver longe dele. Ateu praticante. Sabe que ele existe. Sabe que ele pode mudar a vida. Mas eu prefiro viver longe dele. Nada que você experimentou, nada, queridos, que você possa ter experimentado na sua vida, fora de Jesus, vale a pena morrer. Guarda essa palavra com você. Nada que eu vivi longe de Jesus, vale a pena morrer por ela. Nada, nada. Mas pastora, lá na falcatrua eu ganhei tanto dinheiro. O que você fez? Aonde foi esse dinheiro? Sua vida, em nome de Jesus, nada que você fez longe de Jesus valeu a pena. Marcos 8, 35 a 36. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Nós estamos falando de eternidade, não de hoje. Hoje passa muito rápido, mas e a tua eternidade? Onde você vai passar ela? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Ontem eu tinha 15. Não faz muitos dias, eu tinha 15. Hoje já são 57. Tem que perguntar para o marido? Tem. Não guardo, não. 57. Ontem eu tinha 17, brincava com as crianças. Liga o ar-condicionado na minha idade. Eles iam lá e colocavam no 17. Isso não faz muitos anos. Hoje eu já estou com 57. É rápido. Esse aqui passa muito rápido. E a nossa eternidade, como será? Como será? Hoje, o nosso chamado, querida igreja, é para despertar. Deus está nos dizendo que nós precisamos se voltar a Ele e sermos salvos. Você não está aqui passando tempo, você está aqui para ser salvo. 2 Coríntios 6, 2. Pois Deus diz: seu clamor chegou a mim numa época favorável. Você fez o seu clamor hoje de manhã? Você colocou na presença do Senhor logo cedo aqui? Quando o casal estava orando, você colocou? Olha a resposta. Pois Deus diz: seu clamor chegou a mim numa época favorável, quando as portas do acolhimento estavam bem abertas. Eu ajudei a você num dia quando a salvação estava sendo oferecida. A porta ainda está aberta e a salvação hoje está sendo oferecida. Aleluia! Tempo de crer em Jesus pela fé, ou estaremos perdidos.
João 8, 24, Jesus diz, por isso eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. É sério, queridos? Isso é muito sério. Vivemos um tempo contado. Nosso tempo é contado. Hoje apresentamos Maitê, amanhã é uma moça. Vivemos com o tempo contado. O Senhor não chamará o tempo todo. O Senhor está à minha disposição o tempo todo, desde quando eu era criança, que besteira. O Senhor não chamará o tempo todo, mas haverá um dia que pessoas que nós amamos entrará na eternidade sem Ele. Que terrível, Senhor. Que terrível. Pessoas que nós amamos. Gênesis 6:3. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau, ele só viverá 120 anos. Quantos já viram uma pessoa viver 120 anos? Porque nem isso chega. É menor. O tempo é bem menor. Se Jesus está chamando você, não perca tempo. Venha até Ele, seja salvo enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda dá tempo. O que a gente vê no Gólgota, pastora? Você vê um pecador honesto e arrependido. Pecador honesto? Sim, Lucas 23, 40 a 42. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus? Estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem entendeu, queridos, e aceitou. Quando esse homem começa a repreender o outro infrator, ele faz uma confissão muito impressionante para mim. Nós somos culpados, estamos recebendo exatamente aquilo que merecemos. Essa fala revela muita coisa para mim. Que esse homem tinha uma convicção honesta a respeito dos seus atos pecaminosos. Ele olhava para ele e falava assim: ele não fez nada, mas eu estou recebendo exatamente aquilo que eu mereço. É tão difícil a gente achar alguém ainda hoje assim. Alguém que diz assim: pastora, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Não, eu estou colhendo, mas eu não sei por quê, pastor, eu estou colhendo isso na minha vida. Eu não sei. A gente não olha que tipo de pai, que tipo de mãe nós somos, mas amanhã a gente diz assim: meu filho não confia em mim, não fala comigo, não tem prazer na minha presença. O que você está plantando na vida dele hoje, para você colher amanhã? Essa fala revela que esse homem tinha convicção, honestidade a respeito dos teus atos. É um pecador, mas é um pecador honesto. É difícil demais, queridos, é incomum. Sempre que pecamos, a culpa é de alguém. Sempre que nos afastamos, a culpa é de alguém. Mas eu não estou vindo, pastora, a senhora não sabe o meu problema. Ainda hoje, restam pouquíssimos pecadores honestos nesse mundo que diga: eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu estou vivendo aquilo que eu plantei. É difícil. Nossa, vocês estão em silêncio, meu Deus. Mas é difícil, você sabe que é. Sua situação é diferente de um outro infrator. O primeiro homem estava procurando uma saída. Salve assim, me salva também, me tira daqui, afinal de contas você não é o Messias, me tira daqui. Se fosse, teria me tirado. O primeiro pensava assim, mas o segundo, não. O primeiro estava procurando uma saída, mas esse homem estava procurando uma maneira de entrar no reino
dos céus. Eu sei que eu errei. Nós já lemos aqui, ninguém está fora disso. É muito fácil a gente dizer lá fora, os pecados daqueles que estão lá fora. E os pecados que estão aqui dentro? Não é verdade? E os pecados que a gente não se julga? Quando ele foi pregado na cruz, ele levantou a voz. Mas deixa eu te falar, pastora, ele foi, mas ele também, Marcos denuncia que ele também zombou. Esse segundo, pastora, também, Marcos 15, 32. Olha o que diz. O Cristo, o Rei de Israel, da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os crucificados com eles também Então, os que foram, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, porque esse homem mudou o coração. Se ele zombou, ele mudou. Algo aconteceu durante aquelas primeiras horas da cruz. Talvez ele tenha se lembrado dos seus ensinamentos, ou das obras que viu Jesus fazer, ouviu falar, e assim reconheceu, ele é justo, eu mereço. Ele não. Eu mereço. Ele parou a zombaria. Embora ele fosse um criminoso, ele também era um homem com alguma inteligência, porque o homem precisa ser inteligente. O que eu vou levar para minha casa, para a vida dos meus filhos? Eu lembro de um tio meu que ele levava meu primo, com 5, 6 anos, ele ia beber e dava para o meu primo cerveja, beber. Ensinava. Hoje o que é que nós temos? Só mais um alcoólatra. Só mais um alcoólatra. E aí eu posso dizer assim, menino, eu fui criado, eu fui ensinado assim. Mas quando Jesus entra na tua vida, primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado. Isso não está certo. Não importa se eu recebi isso do meu pai ou da minha mãe. Não importa a palavra que foi dita a meu respeito. Não importa. O que a igreja hoje liberou sobre a vida da Maitê, bênção, seja bênção, case debaixo da bênção. Tem amigos que vão te levar adiante. Essa palavra é que vai prevalecer sobre a vida dela. Que ela venha se lembrar. Mas vai lembrar sozinha. Não. Os pais, a avó. Filha, você foi apresentada ao Senhor. Lembrar a criança. Você um dia foi levantada no altar. Você foi apresentada ao Senhor. Então, avaliar a situação do Gólgota naquele dia. Esse homem, ele percebeu que Jesus era o Messias e que Jesus era a única esperança. Ele chamou Jesus de Deus. Olha o versículo, Lucas 23, 40. Porém, o outro repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Ele reconheceu a ausência de pecado no Cristo. Versículo 41, 23, 41. Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas o homem não cometeu crime algum. Ele olhou para Jesus em busca de salvação. 23, 42 agora, João. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando esse homem fala com Jesus, ele faz um pedido incrível. Ele olha e pede, ele olha para um outro homem, entenda isso, ele olha para um outro homem na mesma posição de cruz que ele, ensanguentado, sujo, ele olha para Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele está olhando um homem na mesma posição que ele, sanguentado, sujo ali. E ele diz, quando o Senhor entrar no teu reino, ele reconhece. Ele viu que Jesus não era mais uma vítima mais uma vítima aí do governo romano. Não. Ele é justo. Ele é justo. Todos
outros, na sua maioria, não viam nada além de um homem pobre pendurado, espancado, ensanguentado em uma cruz. Era o que o povo via, não foi o que ele viu. Ele olhou e viu o Filho de Deus. Quem ele é para você? Quem ele é para você hoje? Se você olha para o Gólgota hoje e vê aquele homem ensanguentado, e hoje você sabe, ele já ressuscitou, não mais, mas quem ele é ainda para você? Como você vê? Esse homem olhou para Jesus e viu Deus. Ele olhou para Jesus e viu a justiça perfeita. Ele olhou para Jesus e viu alguém que de alguma forma venceria a morte. Ressuscitou, vai governar, poder e glória, estendendo a sua graça até aqueles que não mereciam, eu e você. Aleluia. Jesus viu aquela cruel coroa de espinho, e mesmo assim, ele conseguiu crer. Ele viu, mas mesmo assim, ele creu. Ele viu Jesus, na verdade, com 3 coroas, diga 3 coroas. Ele colocou Jesus no trono do universo, chamando de Senhor. Senhor. Ele colocou Jesus no trono do seu próprio coração, dizendo: lembra-se de mim. Lembra-se de mim. Ele colocou Jesus como filho legítimo do Pai, dizendo: quando entrar no teu reino. É legítimo. Ele capturou, querido, a essência de quem Jesus era. E essa mesma essência está para a nossa vida hoje. Para mudança, para transformação, para atitude. Quem você é? Com quem você mais se parece? Pastor, eu até creio, mas se, ou aquele que blasfema mesmo, nos seus últimos dias, blasfemando, passou a vida blasfemando. Para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma? Esse homem nos mostra que as pessoas devem procurar a salvação, procurar Jesus para a salvação da tua alma. Para onde vai a tua alma? Para onde vai a alma dos nossos filhos hoje? 3 características de fé para a gente terminar. Ele foi honesto sobre os seus próprios pecados. Seja honesto. Ninguém é culpado, não. Sou eu. A decisão foi minha. Para de colocar a culpa em A, B, C, D. A decisão da maldade foi minha. Foi minha. Ele admitiu isso, era culpado, e a gente precisa admitir as nossas culpas. Admitir que o primeiro passo do pecador é chegar até Jesus. Lembra-se que Jesus veio para salvar pecadores, e isso está ficando muito difícil, porque ninguém é pecador mais. Se eu pequei, é por sua causa, se não é você. Se eu fiz, foi porque você fez. Não, para com isso. Isso não vai nos levar a nada. Olha para você. O seu pecado. Lucas 19:10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem havia perdido. Marcos 2:17, e Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil que nós estamos vivendo hoje. Cada vez mais difícil encontrar um pecador hoje em dia. Todo mundo tem um porquê. Mas hoje nós vamos botar abaixo o porquê e vamos entregar o nosso verdadeiro coração. O nosso verdadeiro coração. Cadê Gabriel? É fácil, querido, identificar um pecador lá fora no mundo. Mas no nosso meio, não há um sequer. Todos nós. Ah, pastora, mas ele é mais pecador que eu. Esqueça isso. Todos nós somos. Todos carecem.
da presença do Pai. Eu quero te dizer hoje que você não veio aqui à toa. A porta ainda está aberta e Ele está te chamando, te convidando ao arrependimento e essa busca genuína. Você pode ficar de pé? Teu nome é vida, teu nome a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre